O objetivo então é resolver essa questão, que é uma questão proposta aí para OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, a questão vice-campeão, e que tem um texto aqui introdutório, né, apresentando a questão. Então, é dito, né, que a OBI aí é responsável por organizar competições de Mundial de Bot, né, então é uma brincadeira aí com o nome do evento, Olimpíada Brasileira de Informática, sempre fazem isso. Infelizmente, esse esporte não é muito popular e, numa tentativa de aumentar a popularidade, ficou decidido que seriam chamados para a grande final mundial o campeão e o vice-campeão de cada sede nacional, ao invés de apenas o primeiro lugar. Tá? Então, é colocado aqui essa introdução, tá, sobre essa necessidade. Eu já vou pular direto para a implementação. E depois vem o detalhamento técnico de como o algoritmo deve ser criado. Tá? Então, a entrada é composta por 3 valores inteiros, que são as pontuações aí dos três competidores. E a ideia é mostrar qual a pontuação do vice-campeão. Tá? Então, descobrir quem que é a segunda maior pontuação e mostrar essa segunda maior pontuação, que é o que se tem aqui como os exemplos de entrada. Né? Então, se o primeiro fez 4, se um competidor fez 4, outro fez 5, outro fez 6 pontos, o campeão seria o que fez 6 pontos, né? A pontuação do campeão, e a do vice-campeão, que é que se está interessado, foi 5 pontos, por isso a saída é aqui o número 5. Assim como nesse segundo exemplo de entrada, 10, 5 e 9, o campeão seria o 10, mas o meu interesse é no vice-campeão, que é o valor 9. Então vamos implementar um algoritmo para fazer resolver esse problema. Tá? Então eu preciso fazer a leitura de 3 valores e descobrir o segundo maior. Em princípio é isso que é necessário. Então eu vou fazer a leitura das três variáveis, dos 3 valores. Vou chamar aqui de pontuação 1. Tá? Então isso daqui vai receber o input do primeiro valor. Vou fazer isso para outras duas. Então a pontuação 2 e a pontuação 3. Vou ler 3 valores. E agora o meu papel é de descobrir qual que é o segundo maior valor desses todos. Então fiz aí a leitura dos 3 valores. Agora eu tenho que fazer algum teste que me diga qual que é o segundo maior desse conjunto de 3 valores. Então eu tenho que pensar num teste aí. Vamos fazer um teste pensando que o P1 é o maior de todos os valores. Tá? Então, meu teste seria o seguinte, que se o meu P1 for maior do que o P2 e o meu P1 for menor do que o P3, né? Então eu tenho que o meu P1 não dá para afirmar de que ele é o maior de todos. Não, precisaria de um OR. Porque aqui eu estou considerando que o P2 é o menor de todos e o P3 é o maior de todos. Por isso, meu P1 seria o segundo maior. Só que pode ser diferente, né? Pode ser que o meu P2 seja o maior de todos e o P3 seja o menor, o contrário, então. Tá? Então eu tenho que fazer um teste considerando essa possibilidade contrária. P3 and P1 menor do que o P2. Tá? Então pode ficar aqui um pouco complicado, vamos pensar em valores. Estou tentando confirmar de que o P1 ele é o segundo maior de todos através desse meu if aqui, desse meu teste. Tá? Vamos considerar que a entrada aqui fosse os valores 5, depois 4, depois 6. Tá? Então o meu P1 é o maior de todos aqui é o segundo maior de todos
pelas minhas entradas, tá? Então vamos testar o P1. Então vamos fazer aqui uma forma mais fácil de controlar. P1, P2 e o P3, para ficar mais fácil testar. Então, se o P1 é maior do que o P2, né, eu vejo que sim, essa resposta é verdadeira. E o P1 é menor do que o P3, sim, ele é menor do que o P3 aqui. Então, esse teste aqui daria verdadeiro, né, porque essas duas condições foram verdadeiras. E eu tenho um OR. Tá? Um OR significa que essa condição aqui, se eu for testar, eu vou ver que ela é falsa, né, porque o P1 não é maior do que o P3 e confirma ainda mais que o P1 não é menor do que o P2. Tá? Então isso daqui dá falso, mas isso daqui a gente viu que deu verdadeiro. Como eu tenho o OR aqui como operador lógico, verdadeiro ou falso, a resposta é verdadeira. Então esse teste aqui dá verdadeiro. Por isso eu poderia dizer ali que o P1 é o meu segundo maior. Essa seria a minha saída do algoritmo. Tá? Só que, né, eu tinha que fazer os testes considerando também que a entrada podia ser assim, exatamente a mesma, né? O maior ficou ainda com 6, o segundo maior com 5 e o menor com 4. Só que agora nesse teste, nesse primeiro teste aqui, P1 é maior do que P2? Não é. P1 não é maior do que P2. E P1 é menor do que P3? Também não é. Então esse teste aqui deu falso. Mas, em compensação, esse outro lado aqui deu verdadeiro. Tá? Então, P1 é maior do que P3? Sim. P1 é menor do que P2? Menor? Sim. Então, esse teste aqui deu verdadeiro. Então, eu teria um falso ou verdadeiro e a mesma situação, né? Então, um operador lógico ou aqui com falso e verdadeiro, a resposta final é verdade, então o P1 é o segundo maior dos valores aqui adentrados. Tá? E isso daqui tem que se repetir para os outros, considerando aí que o P2 é o maior e que o P3 é o maior. Tá? Então, se o P1 não for o maior de todos, eu vou ter aqui um elif, até exagerei. Tá? Vou ter um elif testando se o P2 é o segundo maior de todos. Maior do que P3 e P2 menor do que P1. Tá? Então, maior seria o P2. Né? Então, se o P2 for maior do que o P1 e o P1, P2 for menor do que o P3, é maior do que um e menor do que o outro, ou né, só invertendo aqui o P1 e o P3, então se for maior do que o P3 e menor do que o P1, mesmo teste que eu já tinha explicado lá em cima, então o P2 é a resposta esperada. Se não, é o P3. Tá? Então, se não for nem o P1 o segundo maior valor, nem o P2 o segundo maior valor, o meu P3 aqui será o segundo maior valor. Tá? Isso porque, provavelmente aqui, é dito que os valores não se repetem, né? As pontuações não se repetem. Está aqui escrito, né, que as pontuações de todos os jogadores foram diferentes. Tá? Então, de forma que não ocorreu empate. Então, eu tenho certeza que todos os valores aqui vão ser diferentes, por isso meus testes evitam ali, é só maior, menor, e eu posso fazer aquele else sem problema aqui na hora de fazer a especificação, né, porque eu sei que não tem valor repetido. Tá? Então, se não for nenhum P1 nem um P2, a resposta é o meu P3. Testando. Então, vou entrar em valores, 4. Então, o meu P1 é o maior de todos, e vai mostrar 5, né, como resposta. E assim por diante. Tá? Vou fazer mais alguns testes aqui para confirmar. Então, o 2 é o segundo maior de todos. E meu algoritmo parece estar correto. Tem algumas questões com relação à Olimpíada Brasileira de Informática, né? Então, a entrada tem que ser só o que se pede. Então, a bem da verdade, isso daqui não deveria existir como valores sendo pedidos. Então, simplesmente digito os números. Opa, foi um erro de execução. Então,
ele mostrou, né? Não, eu que não tinha visto. Então, como não tem mensagens, eu me perco às vezes. Então aqui ele diz que o segundo maior era o 6, está correto. E aqui ele diz que, coincidentemente, também aí os valores que eu digitei, o segundo maior é o 6 novamente. Tá? Também tem uma questão importante, né? Essa questão da Olimpíada era pedido para ser lido. O exemplo de entrada, né, foi feito numa linha só, os três valores digitados numa linha só. Eu tenho como fazer isso também, né, representar isso no meu código. Tá? Então, em vez de fazer essa leitura desta maneira, eu vou fazer a leitura de uma linha só, de uma única linha, tá? Para entrar todos os valores de uma vez ali separados só pelo espaço. Tá? Para fazer isso, vou criar aqui minha entrada, meu processo de leitura, que vai receber um raw input, tá? Porque vou considerar que a entrada, por mais que sejam números, ela vai ser lida como se fosse um texto. Afinal de contas, vai ter os dígitos de um número e caractere ali de espaço em branco. Tá? Isso aqui para o Python 2.7, né, existe essa instrução raw input que vai ler específico para ler string. E não vai nenhuma mensagem. Né? A ideia aqui é que eu pudesse escrever algum texto, mas eu não posso aqui no caso da OBI. Tá? Então vou deixar sem. Tendo feito essa leitura, eu posso pegar essa string, esse texto, e mandar separar ali com relação a esses espaços. Tá? Em princípio, eu vou fazer o seguinte: essa minha variável P1, P2 e a minha variável P3, elas vão receber essa entrada, que é essa variável que guarda aquilo que foi digitado, ponto split, tá? Que vai fazer a divisão do texto, né? Pegando aqui, botando em P1 a primeira parte escrita aqui pelo raw input. O que tiver depois do primeiro espaço vai vir para P2, o que tiver depois do segundo espaço vai vir para P3. Tá? O único problema é que esse raw input ele lê as coisas como se fosse texto. E quando eu faço esse split aqui, eu divido aqueles valores como texto. Então, por mais que seja, a nossa ideia lá, o número 5, para o Python não é o número 5, é o caractere que representa o número 5, mas ele conta como se fosse texto. Por isso eu preciso transformar, tá, esse P1. Eu vou pegar aquele valor que está dentro de P1, que é o caractere 5, e vou transformar para um número inteiro 5. Opa! O número que está lá dentro. Tá? Então, se tem aqui dentro o número 5, eu faço esse número não, esse caractere que representa o número 5, esse dígito 5, eu pego esse caractere, transformo no número inteiro, que é o número 5 mesmo, e guardo novamente em P1. Então é só para fazer transformações aí. Fazer a mesma coisa para o P2, senão eu não consigo usar como operador aí com operações aritméticas relacionais. P2 e o P3. Tá, a ideia eu não preciso mais desse input porque eu troquei o input por esse outro processo aqui que faz a leitura tudo em uma linha só. Importante que eu tenho que fornecer em uma linha. Né? Então, meus valores ali, como eu tinha feito aqui antes, 6, tem que digitar o 6, o 7 e 1, opa, para ele poder fazer aí a resposta, que esse é o número 6. Né? A resposta é a mesma do que eu tinha antes. Tá? Então, eu tenho que lembrar desse processo. Tá? Lembrando de botar espaço para ele poder mostrar os números. E é isso.